Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Coimbra. Nós que estamos aqui para acompanhar 2 dias muito intensos. Olá, Câncio. Olá Sara, sim, foram 2 dias de muita emoção. Esta taça de tripulações aqui em Coimbra, que mais uma vez recebeu-nos muito bem. Coimbra que já tem uma vasta experiência e historial de provas de canoagem, um excelente palco para esta modalidade e esperamos ainda que um dia se faça aqui uma prova internacional. E nós temos feito uma aposta muito interessante naquilo que é também a oportunidade natural que temos e que é este plano de água fantástico. E é com alguma naturalidade, diria, que temos aproveitado nos últimos anos a oportunidade de termos aqui esta prova, a Taça de Portugal, e este ano reforçado com quase 1000 inscrições, o que de facto demonstra que é um sítio espetacular, é um rio com um plano de água muito bom e com as condições, enfim, que todos podem ver, que são, enfim, do meu ponto de vista, eu sou suspeito, mas são diferenciadoras porque permitem estar aqui num local bastante aprazível da cidade, aqui junto ao parque, na margem esquerda, ao Parque Verde, e com as condições, enfim, necessárias para termos aqui este tipo de eventos. E é verdade, estava aqui o vereador a falar e realmente Coimbra tem tudo. Tem bom alojamento, boa restauração e um excelente plano de água. E boas instalações e condições naturais, ali aquele Parque Verde, aquelas pontes que permitem toda a gente conseguir ver a prova Sim. toda a decorrer. Eu continuo a acreditar que ainda faremos aqui uma maratona internacional, um campeonato da Europa. Começarmos com um campeonato da Europa e depois, quiçá, mais lá para a frente, um campeonato do mundo. Mas que Sim. temos condições, temos. É só o querer e haver sinergias das Exatamente. entidades para termos aqui uma prova internacional neste excelente rio que já merecia. Temos aqui as primeiras vencedoras, C2 cadete feminino. Correu bem, acho que fizemos aquilo que queríamos fazer, as duas trabalhámos em conjunto. As viragens que já sabíamos que ia ser mais difícil também acho que as conseguimos fazer bem e por isso acho que foi uma boa prova. A Maria Sousa, que de resto em Mirandela também já tinha feito primeiro lugar no pódio. Sim, os atletas, geralmente das canoas e tudo, arranjam sempre depois bons companheiros de tripulação. E os meses também têm muita tradição ao nível das Cs, arranjar um lote de atletas para disputar sempre os primeiros lugares. Mas sim, este facto de ter corrente obrigava a uma abordagem diferente das rondagens, caso que não se veio verificar em muitas embarcações. Sim. E daí ter havido um elevado número de contactos e desclassificações e penalizações, porque muitos atletas não davam o devido desconto quando tinham que rondar contra a corrente e depois eram cuspidos, arrastados para cima das boias. Sim. E tendo outras tripulações ao lado, aquilo depois dava sempre asas, choques e depois muitas penalizações, muitos protestos. Exatamente. Foi um fim de semana duro para a arbitragem. Foi. Principalmente o segundo dia, que como depois podemos ver um bocadinho mais à frente, foi um dia com mais chuva, mais intenso e mais complicado. Sim, as classes mais velhas, com mais know-how para o bem e para o mal, Exatamente. mais raposas velhas, com os truques todos, a não dar hipóteses às embarcações que se colocassem por dentro, e isso depois deu sempre base a que houvesse problemas. Aqui este K4 nem sempre muito sincronizado, é um fator primordial no K4, é a remada ser síncrone, O mais síncrono possível. o mais parecido possível, o mais certo possível, mas nem sempre acontece, porque vão sempre buscar muitas vezes atletas de um nível técnico ligeiramente mais abaixo, e depois verifica-se sempre no momento de remar em conjunto e remar com os mesmos ritmos de remada, a aplicação da força, a entrada e saída das águas iguais, e isso faz com que depois, de vez em quando, aquele K4 não pareça muito certo. De qualquer das formas, eu falei, por acaso, entrevistei algumas campeãs que eram de... Vimos ali aquele K4 branco, vejam lá que a atleta que vai a 4, muita dificuldade em acertar. Sim. E estas aqui. Sim, Mesmo assim mas ganharam. Mesmo assim ganharam. É um facto. Era isso que eu estava a dizer. De idades diferentes, mas que depois conseguem fazer ali um Idades brilharete. e experiências Exatamente. de canoagem completamente diferentes, né? Depois dá sempre assim aquele asa que nem seja uma imagem tão bonita, tão perfeita de harmonia entre os quatro elementos.
Aqui campeões também da maratona. Aqui o C2, que vemos aqui num caso, iremos ver, já vimos que os atletas optam por os dois remar do mesmo lado. Aqui não é o caso, aqui é a remada tradicional, um atleta remar de um lado, outro do outro, que é uma solução de recurso, mas que já funciona, já vimos a nível internacional atletas a ganhar medalhas. Sentimos-nos bem, o arranque não foi assim tão bom, mas nós conseguimos recuperar, sempre a acreditar, e é isso. Tu passaste do caiaque para a canoa, como é que tem sido essa transição? Bem, eu gostava muito de caiaque, só que depois fiz pagaiadas e apaixonei-me pela C. Mudei e agora faço C2. Gostei muito desta mudança e estou muito feliz com o nosso resultado. Aqui os pódios dos atletas mais novos. Esta imagem está espetacular. Com os pássaros. A fugirem à frente das canoas, uns para um lado, outros para o outro. Estas gaivotas que estavam terríveis neste dia. Isto aqui já obrigava alguma leitura de rio, porque em virtude da corrente os atletas deveriam juntar-se um bocadinho mais à margem para ficarem mais protegidos da Aqui corrente. verificou-se algumas vezes essa situação. E aqui ia ver-se realmente que os atletas quase que estão ali gêmeos, não é? Sim, nas remadas. Quando as tripulações estão treinadas, a remada é igual, é sincronizada e visto de frente, visto de lado e visto de trás, é só um momento de entrada na água Sim. de ambos os remadores. Isso obviamente requer muito trabalho. Estamos numa altura ainda da época em que muitos atletas não trabalham muitas tripulações, muitas vezes têm pouco tempo ainda, de período de aulas, nem sempre os horários coincidem, mas que nota-se logo depois quais são os atletas. Estes dois aqui estavam tão síncronos, o primeiro e o segundo lugar, que até parecia um K4. E são do mesmo clube, possivelmente depois fizeram o K4 a seguir. Conseguimos arrancar logo para a frente, mas depois da primeira rondagem acabámos por ficar para trás, mas conseguimos recuperar. Qual é que foi a maior dificuldade que vocês sentiram aqui hoje? Acho que foi nessa rondagem que perdemos a posição, mas depois conseguimos recuperar. Aqui o K4 cadete. Isto é um espetáculo, visto ao vivo é espetacular. O K4 é sempre uma bonita embarcação de se ver a sincronização, a harmonia entre os quatro. Vejam aqui os atletas de Ponte Lima claramente com muito trabalho de conjunto já, certinhos. O mesmo não se verifica noutras tripulações. Daí o facto de Ponte Lima rapidamente assumir a dianteira da prova. Sim. Pois temos aqui estes atletas a optarem mais pela margem. Sim, para fugirem à corrente. Aqui C4, uma prova que nem sempre se vê, uma embarcação que nem sempre se vê nas provas portuguesas. Aqui... 3 a remar para um lado. Não, isso geralmente deveria ser 2-2, mas lá está. Como se vê ali, não é? Ali estavam 2-2. Os portugueses a inovarem para adaptarem uma embarcação aos atletas que têm no clube. E aqui uma excelente imagem do K4, muito certinho. De Ponte Lima. E obviamente que quando há treino e depois com a qualidade dos remadores, os resultados aparecem, obviamente. Exatamente. E esta ponte tão característica de Coimbra, Sim, esta com ponte, várias pessoas aqui a ver. E aqui esta C4 que foge ao tradicional, se devia ser 2 atletas de um lado, 2 do outro. Geralmente é intercalado, um à direita, um à esquerda, à direita, à esquerda, mas ali, dadas as circunstâncias, a ter que se optar. E o português nisso é perfeito a improvisar e adaptar às características do que é que seja para as nossas. Poderá ser por ser canhoto, não sei se a atleta será canhoto ou não. Não, o facto de remar à direita e esquerda não implica que seja canhoto, é o facto de se calhar não terem mais atletas e ter só aquelas 4 e teve que ser assim. Aqui também É mesmo. Não Mesmo se tem assim? cão, caça-se com gato. Exatamente. Aqui é o caso. Só tinham 3 de um lado e um do outro, mesmo assim, Conseguiram e vencer. conseguiram ganhar. Sim, mesmo assim conseguiram ganhar. Parabéns para eles. Foi uma prova dura, arrancámos bem, seguimos as ordens do nosso treinador, sempre pela margem, depois descer pelo meio do rio, tentar manter a posição e no geral foi bastante molhada. E aqui o pódio de Ponte Lima também, Sim. que estavam ali bastante simples. Acho que correu bem,
fizemos o que nos mandaram, fomos para a frente, aguentar sempre o ritmo e no final foi só sprintar. Aguentar sempre o ritmo e no final foi só sprintar, também com aquela Simplicidade. capacidade. A resumir, de maneira mais fácil a prova. Eles Foi que para a estiveram frente. sempre à frente. Sim, sim. Não tiveram adversários à altura, claramente. E aqui já estamos em que categoria não tive a oportunidade de ver, Eu penso mas que ainda é o K2. K2 cadete. Eu acho que ainda são as provas de sábado. E como não tem colete, eu penso que será o K2 cadete feminino. Porque nos escalões mais baixos, até cadete, todos eles têm que levar colete. E aqui a ver-se também todas elas síncrones. Sim, estão-se a estudar, Exatamente. ninguém quer arriscar. A assumir a despesa da prova Ponte Lima, vemos aqui a corrente a mandar projetar os atletas para cima das boias, tinha que se dar um bom desconto ao nível da rota. E vamos ver aqui se os atletas do Arada então conseguem subir, mas não, Ponte Lima mostrar-se claramente mais forte, deram onda à prova toda. Nós arrancámos bem, depois as nossas adversárias, né? Passaram-nos à frente, só que nós não estávamos a sentir muito confortáveis, então decidimos assumir a prova e fazer o que nós sabemos fazer. Lá está aquilo que tu estavas a dizer. Sim, às vezes é melhor os atletas imporem o seu ritmo de prova e correr esse risco, que muitas vezes vão mais confortáveis dando onda, assumindo o seu ritmo de prova, do que irem em ritmos que não são os seus. Muitas vezes nas ondas das embarcações eles podem ficar meio tortos, dado o efeito da onda, inclinar ligeiramente o barco, e por vezes é melhor irmos nós para a frente e gerir assim o esforço. Tanto mais é que as outras atletas também não deveriam estar com algum receio da tripulação do Ponte Lima, que nunca arriscaram durante a prova toda. Exatamente. Vamos aqui a C4 Ponte Lima. E isto sim a disposição normal de uma C4, um à esquerda, um à direita, um à esquerda, um à direita. E aqui está este pódio bastante composto. Isto foram provas da manhã à noite. Este aqui já é o segundo dia. Não, isto não é o primeiro dia. Sara, que tem coletes ainda, são os atletas ainda novos. Pois, é verdade. Estava a ver que ali estava a chover, mas também o sábado também teve assim um dia meio farrusco. Sim, aqui uns pinguinhos de água. Estes atletas, por norma, competem em K2 e K4, tripulações. Neste torneio só há barcos de equipa, não há barcos individuais. Sim. Daí os atletas dobrarem-se, querem K2, querem K4, muitas das vezes com algum tempo de descanso. Sim. E também ao nível das canoas C2 e C4. Não temos SUPs, porque não há barcos de equipa SUP. Os atletas a terem que dar uma volta um bocadinho maior para dar o desconto da corrente. Sim, desta corrente que até aqui na imagem se consegue ver. Fruto da chuva que caiu durante a semana. Por momentos, e não houve alturas que se chegou a ponderar se havia condições para se realizar, para se realizar lá a prova, dada a corrente. Muito felizes. Foi uma coisa que nós treinámos muito e que gostávamos muito que acontecesse e aconteceu. Como é que vocês treinaram para esta prova especificamente? Treinámos a semana toda, fomos intercalando com os nossos colegas e treinando às horas possíveis, sempre que possível treinámos o máximo que pudemos. E assim é que é. O máximo possível. Sim, isto depois obriga, logisticamente é mais difícil, porque tem que se arranjar horas em que todos os colegas da embarcação consigam treinar, é sempre mais difícil. Isto obviamente não é trabalho de uma semana, já tem pelo menos 1 ou 2 meses de alguns treinos em conjunto, não é? Não digo todos os dias, mas alguns treinos. Sim, até porque estes atletas competem em outras provas em que estão sozinhos e portanto também se precisam de focar. Sim, então, a semana antes tinha sido o Nacional de Fundo. E vemos esses mesmos atletas. E vimos estes atletas todos a competir no Nacional de Fundo. Sim. Ali está aquelas confusões que falámos. Exatamente. A embarcação da frente tem que dar sempre o espaço de manobra à tripulação que vai ali ao seu lado. Mais que isso já não é obrigado. Se for mais que uma embarcação, geralmente quem está dentro passa sempre por um mau bocado. Pois é.
foi que se verificou ali? E aventou esta corrente. As embarcações também não são difíceis de manobrar. Basta ter ali, demorar algum compasso de espera para virar o leme, é o suficiente depois para... E estamos aqui a falar de caiaques. Agora, quando se falava de canoas, ainda é pior, porque Sim, não tendo leme é então, muito mais difícil. Então, não sendo a melhor técnica, então ainda é pior. Correu muito bem, fizemos tudo o que o professor disse e depois no final conseguimos ganhar. Ok, qual é que foi a maior dificuldade que vocês sentiram? Talvez na largada, mas também nas viragens tínhamos de perceber se a corrente estava a puxar-nos e virar mais cedo e assim. E agora sim, os cadetes. Uma das últimas K2 provas, sim, agora sim, uma do das dia, últimas provas exatamente. do dia, sim. Uma prova também com bastantes atletas. Ali um dos baixios que o rio de Mondego tem ali ao longo daquela zona. Exatamente. E ali um toque por parte desta tripulação do Ponte Lima. E depois os atletas a recuperar ali na margem. Sim. Mas já não alcançaram o grupo da frente. Era uma tripulação vermelha com elementos azuis, já não conseguiram chegar. Pode ter sido o suficiente, lá está. Nós temos dito que no fundo nunca sabe o que é que pode acontecer. Muitas vezes estes toques são intencionais, nunca deveriam ser de propósito, não é? Sim. Mas infelizmente às vezes ainda acontece. Ali estão eles. Ali estão eles, fora do grupo da frente. Os atletas encostarem-se bem à margem, alguns atletas já com alguma experiência de prova, para se encostarem, para se protegerem da corrente. Que aqui bem podemos ver que há muita. Pois é. É maior a dificuldade se for em K4 ou em K2 nestes casos aqui? K2. K4 tem que se dar mais desconto. Olha, afinal conseguiram vencer. E tiveram aquele azar. Não começou muito bem, tivemos ali uns problemas na viragem que nos viraram o barco, mas descobrimos que o rio estava melhor daquele lado e depois aproveitámos ao máximo essa margem e conseguimos ganhar. Lá está, o facto de se terem juntado à margem permitiu que conseguissem ter mais andamento e recuperar toda a vantagem que tinham. Exatamente. Ficaram para trás e conseguiram recuperar. Muito bem. Devido ao facto de irem mais juntinho à margem. Coisa que vamos ver possivelmente na prova dos séniores de domingo. Muitos atletas a irem juntinhos à margem, porque muitos deles já estavam lá e obviamente são atletas com outra capacidade de análise e rapidamente a perceberem-se da vantagem que é ir junto à margem. Exatamente. E aqui bastantes canoas, não é? Sim. Nesta prova. Penso que é C2 cadete. E também os K4. K4 cadete feminino. Parece que estão a dançar, não é? Sim, há sempre aquela ligeira oscilação lateral, fruto do trabalho de pernas, da torção de tronco, que se for sincronizada até poderá ajudar a preparar a nova fase da remada. Se for feita com contrapeso e medida, para não sair dos limites ideais de remada. Porque há sempre um deitar do peso do corpo sobre a fase de ataque da remada. Exatamente. E isso faz com que haja aquelas oscilações e ali o trabalho de pernas, vemos ali as pernas dos atletas a trabalhar, a empurrar o caiaque para a frente, fazendo força com o fica-pés. Aqui vemos bem a dificuldade dos atletas da canoa que não têm leme para dar a direção, contrariando a força da corrente. E vá lá que não estão juntos com outros, se tivessem. Sim, se tivesse ali alguém por dentro, possivelmente já haveria problemas e contactos desnecessários. Muito bem, o Simão e o Alfredo nesta vitória. Arrancámos muito bem, mantemos o ritmo, fomos fazendo uns arranquezitos e separámos logo os nossos adversários.
Vocês treinaram de alguma forma específica para a prova de hoje ou não? Treinamos sempre a seu, não é? Que é o mais importante, e depois fomos aperfeiçoando sempre nas tripulações e pronto, o trabalho compensa. Correu bem, muito bem. Sentimos-nos muito bem, íamos assim a deslizar. Qual é que foi a maior dificuldade que vocês tiveram? As coisas, rondagens, estava bem corrente, então ficávamos algumas vezes bem longe da boia. Ok. E vocês usaram alguma estratégia para vencer a prova de hoje ou não? Agora tu. Acho que não, acho que arrancámos forte, fizemos o que conseguimos fazer e depois foi ficar à frente, ir à frente e acabar à frente. Um estilo muito parecido com as atletas neozelandesas, as atuais campeãs olímpicas. Temos aqui os pódios, os vários pódios. Do primeiro dia. Uhum. É isso mesmo. Foram 2 fins de semana de muita intensidade. Foram. E este segundo dia depois... E aí já temos aqui as provas de domingo, primeiro domingo de abril. Amanhã que aqui até esteve razoável, mais ou menos parecida com o sábado, mas depois por volta da hora de almoço começou a chover intensamente e só parou aí por volta das 3h30 e dificultou as primeiras provas da tarde. Muitas vezes o problema quando cai chuva não é para os atletas, é para quem está na margem ver os atletas estão molhados. Muitas vezes até ajuda a arrefecer, como nós chamamos, a arrefecer o motor. Exatamente. E nem nos apercebemos, não é? Então, principalmente nestas tripulações, quem vai a partir da posição 3 e 4 está constantemente a levar com água em cima, e se forem em grupos ainda maiores, ainda mais se molham. Mas obviamente para quem estava a assistir é sempre chato. Não foi fácil não. Ossos do ofício. Exatamente. Eu também o que é uma chuvinha de vez em quando. Fazer não bem. Nada. Exatamente. Aqui as canoas com uma maior dificuldade aqui, consegue-se ver até no plano de água que a corrente está mais intensa do que no dia anterior. Sim, principalmente também o vento que se fez sentir, que mexe logo a vento corrente, então se o vento vai contra a corrente, faz logo ondas. E depois também estando 2 provas a decorrer também dificulta para quem está nas canoas, provoca não é? sempre a deslocação das embarcações, provoca sempre uma ondulação que nada beneficia quem está a remar, não é? Principalmente quem não tem leme. Sim, mas isso faz parte das regras e as pessoas os atletas têm que treinar para esse tipo de situações, não é? Aqui vemos aqui a corrente, vão passar perto de uma ponte, fez-se logo sentir a corrente. Aqui os atletas das embarcações, de diferentes embarcações, não podem andar nas ondas das outras embarcações. Vimos ali a corrente a arrastar o K4. Ali os atletas até com alguma dificuldade para remar. Não era fácil esta rondagem. Não. Era preciso já ter algum conhecimento. E aqui neste caso, por exemplo, no primeiro dia, os treinadores eram fundamentais para ajudar? Sim, para ajudar, para chamar a atenção, porque às vezes os atletas vão tão focados em tantos aspectos, em tantos pormenores, para além de irem no esforço intenso, não é? Que nem têm essa capacidade de discernimento de dar o desconto à maré. Foi uma prova um bocado difícil para mim, um ritmo muito alto, mas acho que conseguimos o que queríamos. Qual é que foi a maior dificuldade que sentiste aqui hoje? Como temos pouco treino de C2, se calhar manter o barco em linha reta, mas acho que correu bem. Nós arrancámos bem, que era o que nós queríamos, e depois foi sempre a controlar. Acho que foi uma prova muito bonita de se ver, digna também, e demonstrou todo o nosso trabalho e esforço. E aqui mais uma prova bastante concorrida, consegue-se ver. Foi um bom arranque. Sim, há aqui muitos atletas juntos ainda. E ali e tripulações a meterem-se já mesmo por juntinho à margem. Exatamente. A tripulação do Alhandra. Martinho Rodrigues e o João a ganharem com a sua experiência e treinarem aqui no Tejo. Exatamente. Mas nem sempre a experiência é tudo e eles rapidamente também não conseguiram chegar ao grupo da frente, mas fizeram uma boa prova. Depois, mais tarde, muitos atletas, obviamente, como disse, muitos atletas se aperceberam disso e iam sempre por dentro. Sim, pelas margens. Quando tocava aí contra a corrente. Porque a favor, o ideia que todos queriam ir era o mais a meio possível.
Aqui a tripulação de Crestuma, do Amorense e dos Meses. Aqui vejam a corrente, ali os atletas do Amorense. Com uma maior dificuldade. E com algum problema de nível de equilíbrio, vejam um atleta para um lado, outro para o outro. Sim. Isso faz toda a diferença, um atleta ir confortável num K2 faz toda a diferença. E aqui o Martim a juntar o título do K1 com o K2. Arrancámos bem, fomos logo para a primeira onda. Nas viragens havia sempre um bocado de confusão, estava muita corrente, era muito difícil dar bem a volta. Mas ali na segunda viragem lá em cima conseguimos passar para a frente e a partir daí foi controlar até o arranque final. E aqui mais uma prova, aqui já se começa a ver a chuva, já foi ao fim da manhã, se não me engano, acho que sim. Ali Parecia um conjunto que de atletas aí diretamente para a margem. Exatamente. Aqui o K4 Júnior. E aqui uma rodagem vista por cima, a ver se temos a percepção da dificuldade que era pôr os K4 a passar. Vejam ali que eles já a passarem mesmo, a queimar a boia. Todos ali juntinhos, ai E mãe. depois tinha sempre dificuldade depois de passar a próxima, porque são embarcações de 11 metros. Aliás, isto é o K2 o K4 Sénior já. Sim. Isto é o K4 Sénior. Prova Foi a última prova da manhã. Em que houve muitos protestos. Sim. Aliás, só se apuraram os vencedores... Passado umas horas. Sim, só depois do almoço. Por causa das rondagens, depois houve toques. Houve sempre ali muita confusão. Sim, sim, sim. E é nestas alturas que é importante estas câmaras do streaming que são realizadas, sim. porque permitiram ver ali o que é que Zé aconteceu. Ramalho a liderar o K4 do Prado, Alexandre Conceição o K4 do Crestuma, e aqui a falhar a boia. Exatamente. Falhar a boia pelo K4 de trás não o deixa, e as regras são essas: quando se falha uma boia Não falha uma, falham duas. E o Amora também. E foi o K4 do Amora que depois acabou por ser desclassificado, principalmente com problemas no leme. Sim. Fez com que aquelas duas embarcações não conseguissem, e aqui Zé Ramalho já sabia que ia haver problemas a nível de interpretação de regulamentos, porque depois isto não é fácil provar que falhámos a boia por um toque atrás. Sim. E lá está, umas horas depois ficou apurado. Quem tinha sido o vencedor. Valeu o drone e a câmara que estava ali perto? Sim, é sempre complicado. É complicado, chato. E para os árbitros também é uma não dificuldade. Não é uma tarefa nada fácil, obviamente. Sim. Porque a regra diz que se nós falharmos uma boia por um toque causado por terceiros, não sofremos penalizações. Ali falharam 2 boias. O ano passado, Fernando Pimenta, no Campeonato do Mundo de Maratonas, na Short Race, aconteceu-lhe isso, mas os árbitros disseram que lá a segunda boia poderia ter chegado lá. E Portugal ainda protestou, mas como ainda somos pequenininhos no meio da ICF, não foi aceito, e foi claramente uma situação igual a esta, porque havia corrente. Sim. E Fernando Pimenta, ao falhar a primeira, por inerência, falha logo a segunda, que foi o que aconteceu aqui com o K4, e eles invocavam que o Pimenta, se quisesse, tinha voltado para trás e não falhava a boia, e nós dissemos logo, mas se voltasse para trás, perdia logo ali 20 lugares. Eles disseram, mas isso era uma opção dele, pronto, e perdeu uma medalha no Campeonato do Mundo de Short Race. E por falar aqui em Pimenta, temos aqui a mulher do Pimenta, a Joana. Um excelente nível. Exatamente. Aqui a liderar já a prova, com Maria Gomes, a campeã do mundo. Correu bem, apesar de não termos treinado muito juntas, só fizemos um treino devido aos nossos compromissos. Acho que correu bem. Tivemos uma boa concorrência durante algum tempo na prova e o feedback é positivo. Para quem treinou só uma vez? Sim, mas a Joana é uma atleta já com muita experiência também. E depois tem a capacidade e o potencial da Luísa, que ainda vai dar muito que falar. É ela que no primeiro ano como maratonista sagrou-se campeã europeia e campeã do mundo
não é para todos, mostra bem o potencial e este ano está a iniciar a sua carreira como sub-23, já um passo maior, mas acredito que brevemente iremos ter novamente Luísa a ganhar provas internacionais. Aqui as canoas novamente fruto dos toques, no Maciel, logo a protestarem, Maciel e a C2. Confesso que não tinha tido conhecimento desta situação caricata, a sorte correu abaixo. Vamos ver depois como é que ficou o resultado final. Também só passado algum tempo é que foi apurado. Sim, uma coisa é certa, os atletas do Prado não têm culpa nenhuma, que nem estavam lá, e o primeiro lugar será deles, obviamente. Mas aqui, entretanto, lá está Ponte Lima, com o Rui Lacerda e Ricardo Coelho, eles que são medalhados, são medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Maratonas, atletas com muita experiência, a encetarem, e é para conseguir mesmo assim que aquele percalço a passar pelos atletas do Prado. Sim, sim. Quem saiu prejudicado foram os irmãos Maciel. Nós colocámos-nos antes da primeira rondagem na onda da embarcação que seguia à frente. E depois na rondagem, como tinha muita corrente, acabámos por fazer a rondagem por dentro. Houve ali algum contacto, que é normal, que a corrente puxa, não era possível controlar de outra maneira. Nós não temos leme também para controlar a canoa, fizemos o possível. Entretanto houve ali um contacto, nós fomos à água, montámos na canoa, seguimos viagem a lutar para seguir a tripulação do Prado, e felizmente conseguimos passá-los, cansados, e vencer a prova. Lacerda, o atleta também medalhado em Campeonatos do Mundo e Campeonatos da Europa, um excelente atleta que também já fez a sua experiência no SUB, e obviamente dada a sua experiência e capacidade de análise de prova, sabia que tinha um ritmo e treino para ir buscar os atletas da frente, não desesperaram e lá foram. Exatamente. Aqui vê-se bem quando já chove. Sim. Foi uma tarde debaixo de chuva para arrefecer estes atletas que estavam ânimos dentro da água, e os ânimos principalmente, que aqueceram quando houve estas situações. O mais difícil foi no arranque, até aos primeiros 1000 metros, que foi quando nos conseguimos distanciar das nossas principais adversárias. Depois foi mantendo o ritmo até acabar. E qual é que foi a maior dificuldade que vocês sentiram aqui hoje? Provavelmente o arranque, porque principalmente nós acho que nos identificámos mais como um barco que trabalha à base de força e não de remadas, e quando arrancámos vimos-nos um bocado apertadas porque estavam muito perto de nós e pronto, não estávamos habituadas a isso. Foi uma prova dominada do princípio a fim, apesar de foi o meu regresso à competição. Acho que foi uma prova bastante equilibrada no início, mas como uma prova de fundo é uma prova mais técnica, onde é preciso alguma experiência, e foi uma questão de gerir um bocado o esforço para vencermos a prova. Nuno Barros, ele que também já foi campeão do mundo, um atleta que deu muitas medalhas a Portugal, e títulos, quer em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo. Teve há uns anos ausente e agora a voltar, ele que já é veterano. Voltar e bem. E bem, a voltar da melhor maneira. E aqui consegue-se perceber a chuva que estava. Sim, aqui o K4 Ponte Lima, com a Joana Marinho de Sousa a liderar, a pôr toda a sua experiência ao prol daquela embarcação. Aqui o K2 Júnior. E lá está, ali perto da margem, que é mais fácil. Sim, atleta já com muita experiência. Principalmente com esta chuva. Com muito know-how, a conseguir fazer toda a diferença e tirar partido desse conhecimento. E coitado daqueles atletas que estão ali nas plataformas de controle. Atletas não, os árbitros e o pessoal do apoio. Sim. A passarem um mau bocado. E muito vento aqui nesta altura também, se fazia sentir. Aqui tudo desacertado, este K4, usar mais o coração do que a cabeça. Nós estamos à espera já de uma prova complicada, porque K2 é sempre complicado, além da chuva e estar a vento. Estamos com medo das viragens por causa da corrente e, claro, foi um desafio para a Rita, que ela é cadete, mas correu-nos bem. Largámos bem, ficámos sozinhas e fomos a controlar até ao fim. E qual é que acham que foi a maior dificuldade que vocês sentiram aqui hoje?
Eu acho que a chuva, o tempo não está muito bom e, portanto, o vento e a corrente e tudo não ajudam, mas nós superamos as dificuldades. Não sei se conseguiste perceber, a Joana estava cheia de frio. Estava toda encolhida. Estavam as quatro atletas estavam todas cheias de frio. Tinha um pouco a camada adiposa. Sim, também não ajuda. Quando menos camada adiposa, mais facilmente o organismo arrefece. Aqui o K4 da Mora, amorense. Aliás, até é o Amora, mas... Clube Canoagem da Amora. Aqui a C4 Ponte Lima. Ponte Lima sempre muito forte nas canoas e no setor feminino. Sim. Aí está o Clube Canoagem da Amora. Vencer o K4 Júnior. Aqui Ponte Lima também com... A prova de hoje foi como muito intensiva, custou muito, mas acho que como conseguimos no arranque acelerar e destacar-nos, e depois foi só mantendo e aumentando cada vez mais. Aqui o Clube Canoagem da Amora vencer o K4. Entretanto começou a ficar sol. E aqui é a última prova do dia, o K2 Sénior, sempre lá está a prova rainha deste campeonato. Com José Ramalho e Rodrigo Santos rapidamente a querem descolar do grupo, a fugir às confusões, já estavam escaldados, entre aspas, o que se tinha passado de manhã, e ficaram logo bem a corda de manhãzinha, logo de início, né, logo de início, para tentar fugir de toda e possível qualquer confusão. Mas Tiago Henriques, ali do Amora, também a impor a sua experiência, a tentar ir atrás, mas Ramalho nunca facilitou. E cá está, a vencer mais uma vez. E ainda bem que aqui não houve toques, já viste que era ficar depois mais 2 ou 3 horas à espera. Sim. Ramalho não podia correr esse risco, já sabia que ia ser complicado. Foi bastante boa, foi um resultado bastante positivo. Voltamos a vencer, a renovar outra vez este título na Taça de Portugal, num sítio espetacular, mas muito complicado devido ao tempo e à corrente que se fazia sentir, mas mesmo assim conseguimos fazer uma boa prova, tal como no K4. Precisamente isso. Sim, Ramalho já revalidou o título obtido no ano passado também. Exatamente. Penso que K2 e K4. Eu acho que o ano K4 foi o ano passado partiram o leme. Ok. Mas ganharam o K2. Nosso objetivo é sempre vencer. Se não vencermos, será sempre para nós um mau resultado. É um clube que está habituado a trabalhar sempre para vencer e nós não lidamos muito bem com as derrotas e tentamos evitar ao máximo. Pronto, é sempre a trabalhar para vencer, ainda temos coisas a melhorar, a equipa ainda pode evoluir mais para não termos dissabores. Esta é uma das provas mais importantes do panorama nacional, portanto, Taça Portugal Tripulações em fundo. Temos aqui cerca de 1000 atletas, depois de na semana passada termos estado em Mirandela, estamos agora aqui na região centro, num plano de água magnífico, com excelentes condições, uma excelente organização do município e do Clube Fluvial de Coimbra, em colaboração com a Federação Portuguesa de Canoagem, e que mais uma vez estamos a demonstrar o nível competitivo da modalidade, com muitos jovens e também mais velhos a demonstrarem aquilo que é a qualidade da canoagem nacional. Câncio, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, e obrigada eu. também a si por ter estado aí desse lado nesta Taça de Portugal de Tripulações de 2025. Até à próxima, Câncio. Até à próxima.